Olá pessoal, estamos aqui no laboratório para fazermos uma outra experiência sobre medidas físicas. Nós devemos lembrar que as medidas físicas podem ser feitas com instrumentos simples, como uma régua, mas nós iremos fazer uma medida externa. Nós iremos até um campo de futebol. Como é que você avalia se aquele campo de futebol está dentro das normas que regem determinadas atividades esportivas, Por exemplo, as dimensões de um campo de futebol, elas são tabeladas, Existem regras para isso, Segundo a FIFA, por exemplo, um campo de futebol deve ter 105 metros de comprimento, por 68 metros de largura. Até a espessura das traves também é tabelada, 12 centímetros mais ou menos. Mas essa área aqui, ela é bem definida para que haja um jogo oficial. Então, nessas dimensões de 105 metros de comprimento por 68 de largura, como é que você faz uma avaliação se aquilo está dentro desse padrão e quantos por cento está a mais ou a menos, para que possam ser realizadas atividades esportivas oficiais. Alguns campos de futebol, eles são registrados para treinamento apenas, e não para partidas oficiais. Por quê? Porque existem normas de tamanho, Então nós vamos usar a física para fazer essas medidas. Para isso nós iremos utilizar um equipamento, como esse daqui, em que nós iremos utilizar uma roda giratória, essa aqui é uma roda giratória, que vai medir a distância, Você pode usar isso em estradas, pode usar isso em vários locais, e para manipulá-lo a gente tem uma faixa aqui em que a gente aperta, aqui, vamos coloca aqui, ficou firme, aí fica esse na borda você segura aqui, e nós podemos fazer isso aqui andar, e à medida que ele vai andando, dependendo do número de giros que ele dá, existe uma parte aqui em que você mede a distância. Então isso aqui é um medidor de distância mecânico, Esse medidor de distância mecânico, ele vai indicar o tamanho que nós temos no nosso campo. Então nós vamos fazer como exemplo. Aqui no Instituto Federal de Pernambuco nós temos um campo de futebol. Agora vamos verificar se esse campo está dentro das normas, que são aquelas medidas que nós vimos. 105 metros de comprimento, um retângulo, e 68 metros de largura. Então nós iremos tirar as medidas utilizando esse instrumento aqui, que ele tem na parte de baixo, vocês podem ver aqui, tem para manter sempre a vertical, tem essa haste aqui, a gravidade faz ele ficar sempre apontando para baixo. Então nós vamos manter ele sempre na vertical, girando e anotando o comprimento de cada lado. Só que nós não iremos fazer uma medida só, não. Cada um dos lados nós faremos duas medidas. Então tem um comprimento, o lado lateral 1, lateral 2, e vamos fazer duas medidas aqui, tirar uma média. Duas aqui, tirar uma média. E fazemos a média depois das duas, laterais. E no fundo também nós temos um comprimento para o fundo do campo. Vamos fazer duas vezes aqui, tirar a média dos dois, depois tirar a média geral, para ver se ela está dentro dessa padronização de 68 metros de largura e 105 de comprimento. Pode estar um pouquinho fora? Pode. Existe uma faixa em que é aceitável fazer usar o campo. Não é exatamente, mas essa faixa nós podemos saber qual o percentual em que ele se afasta disso. Então essa será a sua tarefa. Nós iremos fazer um relatório, e nesse relatório o nosso objetivo é ver se esses comprimentos deste campo, que nós vamos usar como exemplo, está dentro da faixa aceitável pelas normas oficiais. Vamos fazer medidas, você vai acompanhar, vai tirar as medidas, fazer as médias, duas de um lado, duas do outro, tirar a média aqui, depois a média dos dois, lateralmente do campo. Depois a parte do fundo, tirar duas medidas aqui, tirar a média, tirar duas medidas lá do fundo, média, depois a média das duas, para sabermos se está dentro desse padrão. Então podemos dizer que ele está 2% acima do padrão, 2% abaixo do padrão, que é aceitável, Então esse relatório de como está as dimensões é um físico que vai fazer, e você vai seguir essa orientação. Nós vamos fazer as medidas, você vai coletar as medidas, eu não vou dizer o valor das medidas,
Vou mostrar no equipamento, tirar uma foto até de perto para você ver melhor, e depois você vai fazer um relatório informando tecnicamente, né, quais são as condições que estão aquele campo de futebol, se as medidas estão dentro da padronização, né, das normas para usar em determinadas coisas. E lembrando que as normas podem variar um pouco, né, de um estado para outro, nacionalmente, mundialmente. Existem normas mundiais, existem normas nacionais e também as estaduais e até municipais, né? Nós vamos usar essa como referência da FIFA, ok? Então, observe aí que nós vamos fazer as medidas agora. Pronto, pessoal, estamos aqui no campo de futebol, né? E nós vamos fazer as medidas. Primeiro aqui, vamos medir a lateral, né? A primeira lateral até o fim do campo, é bem longe, né? E observe que está zerado aqui, ó, né? 0 metros, e vamos ver o comprimento que tem até o final do campo. Vamos lá, pode vir. Observe que à medida que você vai andando, ele vai marcando. Aí você olha para frente, marca lá. Então vamos medir com uma aproximação o primeiro valor, a primeira medida da lateral do campo de futebol. Tá? Vamos medindo aqui. Quando chegar lá, a gente vai mostrar o valor que deu para você registrar aí. Então, medida número 1. Né? Pode ir. Então, a gente vai reto, a gente vai seguindo ele. E vamos ver quantos metros ele dá até a parte final. Então, essa é a primeira medida da lateral. Vamos chamar de lateral 1 aqui. Lateral 1, primeira medida. Quando chegar ao final, nós temos a marcação. Observe que a gente está fazendo uma medida aproximada, né? O campo não foi marcado ainda, mas a gente está usando como referência para poder marcar. Inclusive para saber se está dentro das normas oficiais, né? Observe que tem uma marquinha aqui. Aqui, pronto, então medimos aqui. Aqui, então, aqui é o valor. Eu vou tirar uma foto aqui para ficar um pouco mais visível. Então, aqui é a lateral 1, primeira medida. Pronto, vamos lá. Aqui agora nós vamos fazer a segunda medida do lado da lateral 1. Tá? Zeramos aqui o instrumento e vamos fazer a medida agora na primeira parte. Né? Já dá para ir? Dá, né? Tá. Pronto, então vamos lá. Então, nós já vimos a primeira medida, agora nós estamos na segunda medida da lateral 1. Segunda medida da lateral 1. No final a gente vai observar de perto e tirar uma foto para ver a medida. Você vai coletar e a medida 1 e a medida 2 faremos uma média para obter a lateral 1 média. Tá? Vamos aqui. Pode ir, linha reta. Então a primeira lateral. Vamos ver o total. Então ao final agora nós vamos medir, fazer a segunda medida da lateral 1. Está chegando. Então, esse medidor mecânico de distância é utilizado também em estradas, né, para você medir, marcar estradas, etc. Bom, estamos chegando aqui. Pronto, um pouquinho, aí. Pronto. Então, aqui nós temos a segunda medida de distância. Eu vou tirar uma foto aqui. Então, medida 2, lado 1, tá? Lateral 1. Lateral 1, nós temos a segunda medida. Eu vou tirar uma foto para vocês verem melhor.
Pronto, pessoal, aqui nós vamos agora a lateral 2, viu? Nessa lateral 2, vamos medir, tá zerado ali. Vamos agora medindo, pode ir. Vamos lá. Então nós vamos medir agora a lateral 2 do campo. Primeira medida, né? Essa lateral 2, nós faremos duas medidas para tirar a média, né? A lateral 1 nós já fizemos duas medidas, vão tirar a média da lateral 1. E a lateral 2 a gente vai fazer também duas medidas, tirar uma média. Depois faremos a média geral entre as duas laterais. Então, aqui, já estamos quase na metade do campo. E vamos agora, essa lateral 2, primeira medida da lateral 2. Ok? Então, uma estrada, por exemplo, você poderia fazer medidas e a precisão aqui é 10 centímetros. No final, mais ou menos 10 centímetros ou 0,1 metros, né? Então, vamos marcar aqui agora. Então, essa aqui é a medida da lateral 2, primeira medida. Eu vou tirar uma foto aqui mais próxima para mostrar a vocês. Okay? Pronto, agora a lateral 2, vamos fazer a segunda medida na lateral 2. Está zerado aqui. Vamos lá. Então estamos marcando agora lateral 2, segunda medida. Observe que a distância. Então esse instrumento é um medidor mecânico de distâncias, né? Usando esse disco, que à medida que vai girando, vai anotando. Só que ele tem um erro, né? O erro dele é de 10 centímetros, que é um erro natural para distâncias tão grandes assim. Então vamos lá. Estamos chegando aqui na metade. Vamos medir com aproximação. Observe que o campo não está pintado, né? Muitas vezes você pode até usar isso para ver se a marcação estava certa ou não de quem marcou o campo, né? As distâncias, teoricamente, deveriam ser iguais de um lado e do outro, né? Mas nós vemos que existem variações. São variações naturais obtidas nas medidas. Montamos aqui. Então, lateral 2, agora segunda medida. Lateral 2, segunda medida. Então, aqui tem o valor. Vamos tirar uma foto aqui para ficar mais visível. Pronto, gente. Agora nós vamos medir a distância até da linha de fundo, né? Então, aqui é a linha de fundo 1, né? Está zerado aqui. E nós vamos medir até a trave, né? Lembrando que nós temos que considerar agora a espessura da trave também. Tá? Então, vamos lá. Está marcando. Nós vamos medir a linha de fundo 1. Linha de fundo 1, primeira medida. Lembrando que nós vamos fazer duas vezes a medida de cada lateral, né? Já medimos as duas laterais, agora a linha de fundo, né? Linha de fundo 1, primeira medida. Observe que ele vai parar aqui, ó, e depois vai continuar. E você vai ter que acrescentar aqui 10 centímetros. Então, lá no final, agora na outra trave, nós faremos a mesma coisa. Vai até aqui, ele passa para frente, sem marcar, né? E acrescenta mais 10 centímetros. Então, no final, nós vamos acrescentar o resultado que você medir no aparelho, nós vamos acrescentar 20 centímetros. 10 de cada poste, né, da trave. Então, primeira linha de fundo 1. Então, aqui, linha de fundo 1. Então, o valor medido aqui não é o valor que você vai indicar isso aqui mais 20 centímetros, certo? Para visualizar melhor, eu vou tirar uma foto.
Agora nós vamos fazer a segunda medida, né, da linha de fundo 1, né, linha de fundo 1, segunda medida. Lembrando que a anterior, aquele valor você tem que acrescentar 20 centímetros, como essa agora também. Então vamos lá, pode começar. Então nós vamos marcar agora o valor do comprimento. Linha de fundo 1, segunda medida. Vocês vão fazer a média dessas duas, para achar o valor médio da linha de fundo 1. Então, linha de fundo 1. Observe que ele vai parar aqui na trave, continuar no outro lado e vai acrescentar 10 centímetros no final desse poste. Na realidade são 12 centímetros, mas a gente, como não há tanta precisão, a gente vai adicionar 10 centímetros de uma, mais 10 centímetros da outra, 20 centímetros. Então nós vamos até o final ali. Então essa aqui é a linha de fundo número 1, medida 2. Isso nós estamos fazendo apenas 2 medidas. Para um trabalho mais preciso, teria que fazer 50. Então nós vamos tirar aqui, eu vou tirar uma foto para vocês verem melhor. Pronto, aqui nós estamos agora na linha de fundo 2, né? Primeira medida. Vamos medir agora. Então a primeira medida, agora, na linha de fundo 2. Primeira medida da linha de fundo 2. Vamos ver. Então do mesmo jeito, quando a gente chegar na trave, a gente vai parar, passar para o outro lado e acrescentar 10 centímetros desse lado do primeiro poste. Agora 10 centímetros também do segundo poste. Ela parou, continua marcando. Então a gente vai medir agora, primeira medida da linha de fundo 2. Nós vamos fazer 2 medidas, tirar a média, e depois vamos tirar a média geral das 2 linhas de fundo. Pronto. Aqui tem um valor aqui, vou tirar uma foto aqui para ficar melhor. Mais perto, vou tirar a foto. Bom, agora a última medida da linha de fundo, segunda medida da linha de fundo 2. Tá? Vamos ver quantos metros dão até lá. Aqui a distância é longa. Então, após essas medidas, essa aqui então é linha de fundo 2, medida 2. É a última medida que faremos, né? Aí tem um obstáculo, que é, no caso é a trave, né? 10 centímetros a mais. Então lembrando que no caso da linha de fundo, tanto a 1 quanto a 2, vai ter que acrescentar 20 centímetros, né? 10 centímetros de cada. Então o valor que será medido lá, você terá que acrescentar 20 centímetros, mas só para as linhas de fundo, não para as laterais. Então em todas as medidas da linha de fundo, vocês vão acrescentar 20 centímetros ao valor indicado aí na foto. Okay? Então, última medida, nós vimos aqui a linha de fundo 2, segunda medida. Vou tirar uma foto. Bom, pessoal, nós fizemos então aí as medidas no campo de futebol, como exemplo, né? Você pode até fazer essas mesmas medidas no campo da sua escola, da sua área de trabalho, e nós medimos que as dimensões. Observe que nós medimos 2 vezes a primeira lateral, tiramos a média. Medimos 2 vezes a outra lateral, lateral 1, lateral 2. Então, lateral 1 2 vezes, tira o valor de médio. Lateral 2, 2 vezes, tira a média. Depois vamos pegar essa média da lateral 2 com a média da lateral 1 e tirar o valor médio. Então nós teremos, no caso ideal, né, uma lateral média, geral. Né? A mesma coisa a linha de fundo. Né? Nós tiramos 2 vezes a linha de fundo, tiramos a média das duas. As duas aqui também, as médias. Né? Então tem uma média aqui na lateral de fundo 2 e a lateral de fundo 1. Então tiramos a média desses dois valores médios. Lembrando que o valor de todas as medidas
no fundo tem a trave atrapalhando, então tem que acrescentar 20 centímetros a cada uma dessas medidas, para depois fazer o cálculo. Feito isso, você vai descobrir quanto é a lateral e de fundo, médias, né, desse campo. Será que ele está dentro do padrão, né, de 105 metros de lateral e 68 de fundo? Né? Será que com o ideal? Então isso é que você vai fazer no relatório e descrever todos os resultados que você obteve e a conclusão. Você vai verificar se está dentro desse padrão. Né? É claro, se tiver um pouquinho fora, você vai dizer o quanto está fora. Quantos por cento? Quantos por cento a lateral e a linha de fundo, né, estão próximas? Será que é 5%, 2%, 3% a mais ou a menos? E esse será a sua avaliação. Então você vai fazer um relatório avaliando, né, nesse exemplo desse campo, quantos por cento ele está fora das medidas oficiais. A lateral está 5% abaixo, ou 5% acima, 3%, 4% a mais. A linha de fundo deveria ser 68 metros, deu tanto. Então, quantos por cento ali? 3% a mais, 3% a menos, 5%, 10%, né? Então, esses valores vocês vão incluir, né, e fazer a sua avaliação, ok? Usando a metodologia científica. Capricha. Até mais.